pode começar a compartilhar logo em seguida os seus slides e pode começar a palestra. Tá ok? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando de um tema que realmente me fascina, né? Sempre é um desafio todos os dias quando eu vou trabalhar com esses animais. Para falar um pouquinho da minha formação, eu sou formado pela PUC Paraná em 2013, né? Não diria que estou formado há tanto tempo ainda, mas trabalho com felídeos neotropicais desde o ano de 2011, da época ainda de graduação, quando eu era aluno de iniciação científica. Então, fiz 2-3 anos ali de projetos envolvendo anestesia de felídeos neotropicais no Refúgio Biológico da Bela Vista, junto com o professor Zalmir Cubas, que é referência na área de animais selvagens. No ano de 2013, eu tive a oportunidade de realizar meu estágio obrigatório no Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, no Centro de Conservação e Reprodução de Animais Selvagens, em Front Royal, e também no National Zoo, em Washington. Também uma experiência profissional gigantesca. E sempre as minhas duas áreas, que eu sempre trabalhei, anestesiologia e animais selvagens. Então, formei, logo em seguida comecei a trabalhar num hospital universitário, aqui na parte de atendimento, no ano de 2014, e fazia volante aqui na cidade, minha principal rotina era cães e gatos, trabalhando no hospital, que também tinha rotina de equinos, e a faculdade aqui onde eu ainda dou aula até hoje, ela prestava serviço para o Zoológico Municipal de Cascavel. Então, eu tinha uma rotina também de selvagens bacana quando solicitado, na minha presença para realização, de algumas anestesias para alguns animais aí um pouco mais delicados. Aí eu, como estava na área ali, estava na faculdade, fiz uma pós-graduação em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais pelo Qualitas, pelo Instituto Qualitas. Em seguida, ali no ano como eu sempre participava dos projetos de pesquisa, sempre anestesiando aí para o pessoal, nos trabalhos. Aí eu iniciei meu mestrado na Universidade Estadual de Maringá, onde o tema da minha dissertação foi efeitos da infusão contínua de propofol em felídeos neotropicais. Então, trabalhando só com felídeos. Tem uma influência muito grande do professor Ricardo Villani, então tem os aprimoramentos de anestesia total intravenosa pela criativa, então trabalho muito com total intravenosa. E nesse meio tempo, entre pós-mestrado, eu trabalhei de 2014 até outubro de 2019 no hospital, na rotina do hospital. Então eu tinha uma rotina muito grande de anestesiologia, então todos os dias aí, eu acho que hoje, eu devo ter aí entre 10 a 12 mil anestesias registradas, com fichas, isso cães, gatos, equinos, ovinos, bovinos e animais selvagens, um número muito grande, aí, mais de umas 30 a 40 espécies. E desde outubro de 2019, atualmente, eu sou gerente aqui do Zoológico Municipal de Cascavel. Então, eu trabalho dentro do zoo, hoje minha rotina, e também tem uma clínica de intensivismo, aqui na cidade, eu presto serviço para os veterinários. Então, são duas coisas que eu gosto muito, anestesia e animais selvagens. E o que é o legal, que eu pude participar? Eu peguei um tempo de transição, Há várias áreas dentro da medicina veterinária, elas tiveram uma evolução muito grande, mas, no meu ponto de vista, realmente, que a gente viu, presenciou esse avanço maior, foi a área de anestesiologia. A gente teve muito mais disponibilização de fármacos,
equipamentos, técnicas anestésicas, e isso evoluiu e contribuiu muito para o avanço da anestesia. E eu comecei a trazer esses avanços, né, da anestesia do cão, do gato, né, das espécies domésticas, dos equinos, para os animais selvagens, né? E fugir um pouco, né, daquela anestesia básica, de só contenção farmacológica, aquele monitoramento pobre, e começar a aplicar técnicas anestésicas, né, mais atualizadas, que proporcionam melhor qualidade anestésica, segurança, recuperação, né? Tudo isso, né, para promover segurança para esses pacientes, tá? Então, eu tenho uma rotina muito legal, porque realmente usou ali, eu tenho 70 espécies e 400 animais no plantel. Então, todo dia a gente está manejando algum animal, né? Não trabalho só com felinos, serpentes, né? Aves, répteis, né? Mamíferos, né? Muitos mamíferos, mas felinos é onde eu tenho essa maior atuação, por realmente a minha área de pesquisa ser com felinos e realmente por afinidade, né? Eu gosto muito de trabalhar com esses animais. Então, vamos... Só uma pergunta que eu acabei esquecendo de fazer, Rodrigo. Você prefere que a gente deixe as perguntas para o final ou durante a palestra pode interromper? Eu acho que pode ser no final, vão anotando, e no final a gente acaba tirando as dúvidas aí, pode ser? Pode ser, tranquilo. Estão conseguindo ver a tela inteira aí do slide? Sim, já está apresentando para a gente. Então, né, vamos né, falar de anestesia de felídeos selvagens, né? Então, sempre quando a gente fala de anestesia em selvagem, de maneira geral, sempre vai ser um ato desafiador, que é diferente do cão e do gato, né? Que nós temos muitas referências bibliográficas, né? Nós temos muitas publicações, temos literaturas a respeito, temos vários trabalhos envolvendo farmacocinética, farmacodinâmica, que nos dão embasamento para a construção, né, de uma linha de raciocínio, de um protocolo. E aqui não, muitas vezes o que nós fazemos, né, são da nossa experiência clínica, pois existe uma escassez da literatura, né? E por que existe uma escassez? Porque até é complicado quando a gente fala, né, se a gente for trabalhar hoje com cães e gatos, nós conseguimos um N gigantesco, né? Em um ano aí a gente consegue muitos animais. E se eu for trabalhar com felídeos, né, dentro de zoológicos, um exemplo aqui, né, eu moro no Paraná, se eu pegar aqui, eu tenho o zoo em Cascavel, eu tenho uma onça pintada, zoológico de Foz, mais dois vizinhos, mais duas, a gente acaba tendo um N muito pequeno, porque não existe um plantel tão grande desses animais dentro dos zoos. Então, realmente acaba sendo mais difícil a gente conseguir, né, às vezes ter isso embasado na literatura, tá? E por que nós anestesiamos felídeos e por que é importante, né, saber anestesiar felídeos? Hoje existe o maior interesse pela conservação de vida selvagem, né, isso independente da espécie, mas a maioria dos trabalhos, né, hoje, quando a gente fala em importâncias de centros conservacionistas, jardins zoológicos, nós estamos falando em trabalhos de manutenção, né, avaliação de biologia reprodutiva, né, estudos, né, que a gente fala, né, ex situ, né, com o mesmo, né, objetivo, que é ter conhecimento das características fisiológicas, reprodutivas, né, contribuir com a preservação desses animais, né, a fim de manter uma variabilidade genética. E esses trabalhos, quando a gente fala trabalhos de biologia reprodutiva, são trabalhos que precisam de pacientes anestesiados, porque os trabalhos envolvem as colheitas de material biológico, como o sêmen, através de eletroejaculação, e com isso você tem que ter um animal anestesiado, né? Se você for coletar um sangue de um animal, né, de um felino selvagem, se for fazer um ultrassom, for fazer um raio-x, você vai precisar anestesiar esse paciente.
Dentro do zoo, quem trabalha em zoo, a nossa realidade dentro do zoológico é diferente de uma realidade de um hospital ou de uma clínica. A maioria das nossas anestesias são para procedimentos diagnósticos, né, check-ups de rotina, e muitos procedimentos, né, de odonto. A gente faz muito odonto dentro do zoológico. Mas são raras as vezes que a gente chega um paciente, né, quando a gente recebe, né, de órgãos ambientais, pacientes vítimas de atropelamento, né, de alguns traumas que necessitam de intervenção cirúrgica, né, osteossíntese, laparotomias. Então, a maioria das vezes acaba sendo procedimentos diagnósticos, né, procedimentos clínicos. Mas todos esses procedimentos necessitam de contenção farmacológica, independente se é um gato do mato pequeno que pesa 2,5 kg. Porque, né, as características fisiológicas dos felinos, mesmo os domésticos, né, são animais sensíveis ao estresse da contenção física, até mesmo para gatos domésticos. Hoje existe muito o termo do cat friendly, né, que é esse manejo amigável dos felinos para evitar o estresse. E aqui, né, eu sempre falo, isso eu falo, né, como eu dou aula de anestesiologia na graduação, toda sedação tem risco, toda anestesia tem risco? Tem, mas você pegar, ter medo de fazer uma contenção química, uma sedação segura, devido às alterações fisiológicas que ela pode promover, mas não tem medo de segurar um animal, né, de uma contenção física exagerada, isso aí vai ser muito mais deletério para o organismo do animal do que uma boa anestesia. O que a gente tem que saber? É ter conhecimento de farmacologia e ter conhecimento da espécie, né, que está trabalhando. Com isso, a gente consegue interpretar todos os sinais, né, que o paciente pode nos dar no momento que ele estiver anestesiado. Uma facilidade que nós temos aqui, quando a gente fala de anestesia em felídeos, é o fato da gente conseguir se basear em algumas características fisiológicas e anatômicas dos gatos domésticos. Então, nós conseguimos extrapolar alguns dados dos felinos domésticos, nem sempre são idênticos. Eu tenho diferenças, particularidades de espécies, como, por exemplo, anestesiar um tigre, anestesiar uma onça, anestesiar uma jaguatirica, um gato murisco, um serval, né? Então, cada um vai ter uma característica, mas muitos dados, né, nós conseguimos extrapolar desses animais. O que a gente tem que conhecer do animal? Mecanismo de defesa, né, as suas características individuais da espécie. Isso sim é muito importante. Quando eu já penso em montar um protocolo, né, eu penso assim, eu tenho que ter sabe, o que eu vou utilizar de protocolo anestésico? Você tem que trabalhar com alguns requisitos fundamentais. Primeiro, tem que ser seguro para o paciente. Isso aqui eu sempre coloco em primeiro lugar, né? Então, o protocolo que eu vou utilizar é seguro para o meu paciente? Sim. O segundo ponto, importantíssimo quando a gente trabalha com animais selvagens e animais que têm um grande potencial de dano para o ser humano, por exemplo, grandes felinos. Esse protocolo é seguro para a equipe que está trabalhando, porque sempre quando a gente vai trabalhar com felinos, e principalmente, né, onça parda, onça pintada, leão, tigre, a gente tem que trabalhar com uma equipe que está entrosada, né? Então, isso é muito importante. Outro ponto, o protocolo é seguro para o paciente, para a equipe, e ele permitiu a realização do manejo, do procedimento médico, manejo, porque não adianta você ter um protocolo que é excelente, mas ele não serve para a proposta que você está fazendo, né? Então, você tem que pensar nisso também. Vou fazer uma anestesia, ficou excelente, mas era para coletar sêmen, e esse protocolo faz relaxamento da vesícula urinária e promove uma contaminação de sêmen por urina. Esse procedimento, essa anestesia ficou muito boa, mas não tinha uma qualidade analgésica suficiente, não inibiu estímulo nociceptivo. Então, tudo eu tenho que pensar, né, se ela vai ser adequada para o procedimento médico. E também avaliar os fatores ambientais e disponibilidade de equipamentos, porque um bom anestesista não é aquele que sabe trabalhar com uma técnica só. Você ser anestesista é você ter conhecimento de fármacos e técnicas e, juntando isso, conseguir promover uma boa anestesia.
né? Por isso que eu sempre também falo, não existe mau fármaco, e sim mau anestesista. Nós temos uma evolução dentro da medicina veterinária, novos fármacos, né, mais seguros, mais seletivos, mas todos eles têm, né, os seus prós e contras, e cabe a nós sabermos quando utilizar, né, esses fármacos. Quando eu penso num fármaco ideal para anestesia, eu teria que pensar assim: ampla margem de segurança, período de latência curto, volumes pequenos, capacidade de antagonizar, quando eu penso em contenção química, né? Só que esse fármaco ideal, né, que tenha todas essas características, ele não existe. Não existe esse fármaco que tem uma ampla margem de segurança, período de latência curto, volumes pequenos e capacidade de antagonizar. Sempre quando a gente fala de anestesia, né, aqui de animais selvagens, a gente vai falar dessa contenção química, que é o primeiro ato, nós não vamos conseguir fazer isso com um único fármaco, né? Por isso que a gente faz uso de associações, a gente vai fazer o uso de anestesia, né, balanceada, que tem como objetivo minimizar os efeitos adversos e ter um sinergismo entre os fármacos. Algo que deixa a nossa anestesia mais desafiadora, porque todo mundo que já acompanhou algum procedimento, né, que envolve anestesia geral, sabe que antes do paciente ser anestesiado, ele passa por uma avaliação. Essa avaliação é feita uma anamnese com um proprietário, tutor, aqui nesse... Deu uma travada, a gente parou na anamnese. Anamnese? Isso. Quando a gente fala de anestesia, né, em cães e gatos, nós sabemos que a anestesia ela começa pela anamnese, avaliação do paciente, né? Que a anamnese é aquele conjunto de informações que a gente pede para o tutor, né, o dono do animal. Aqui nesse caso, essa anamnese a gente faz com o tratador. O tratador é a pessoa que vai ter mais, ele vai te dar mais informações relevantes, né? Porque ele é quem está ali dia a dia com o animal, ele conhece todos os hábitos, né, diários desses animais, ele vai conseguir te passar o maior número de informações. A segunda parte, que seria o exame físico, ausculta, aferição de temperatura, TPC, coloração de mucosas, isso já é não impossível. Se o animal tiver um condicionamento, muitas vezes a gente consegue, mas é mais difícil. Por quê? Como que a gente vai avaliar o TPC de uma onça pintada? Como que eu vou aferir a temperatura retal de um animal desse? Muito difícil, então eu já não consigo fazer um exame físico. Exames laboratoriais, os felinos, né, alguns outros trabalham com condicionamento, conseguem fazer uma coleta de sangue pela cauda, né, para ter a avaliação de perfil hematológico completa, avaliação de hematócrito, proteínas plasmáticas, avaliações bioquímicas, mas não são todos os animais que permitem isso. E os exames de imagem, raio-x, ultrassom, né, eco, ou um eletrocardiograma, esses exames complementares, nesses animais também são impossíveis de serem realizados antes da contenção química. Por isso que a anestesia ela é mais desafiadora, porque muitas vezes eu vou ter que anestesiar um paciente para descobrir o que ele tem. Então, eu não sei qual que vai ser a resposta do indivíduo depois, né, do contato com os fármacos, porque às vezes ele pode estar com uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, pode estar anêmico, pode estar desidratado, né? Então, aqui já é o que torna a nossa anestesia mais delicada. Então, toda essa incapacidade de fazer uma avaliação pré-anestésica completa, eu tenho maior chance, né, de ter respostas imprevistas, tá? Então, por isso que é importante, quando a gente fala em farmacodinâmica e farmacocinética, farmacodinâmica é o que o medicamento faz com o corpo, relaxamento muscular, né, perda da consciência. Quando eu falo de farmacocinética, é o que o corpo faz com o medicamento. Então, absorção, distribuição, metabolização e eliminação do fármaco. Isso é importantíssimo porque se eu tiver o conhecimento da farmacodinâmica e farmacocinética, a tua anestesia, o teu ato anestésico, ele vai ser muito mais eficaz, né, muito mais seguro para o paciente e para a equipe. Quando a gente também for anestesiar esses animais,
a gente não consegue pesar esse animal antes da anestesia. Se ele nunca foi anestesiado, a minha estimativa de peso ela vai ser através de uma avaliação visual. E aí eu tenho que conhecer as características desses animais. Por quê? Um exemplo, eu tenho onça pintada que ela pode pesar 60 quilos, uma onça pintada da bacia amazônica, e eu tenho uma onça pintada que pode pesar 140 quilos, se for uma onça pintada do Pantanal. São subespécies, né, diferentes. Então, se eu não conhecer as características anatômicas desses animais, eu posso ter um erro na minha estimativa de peso, né? Então, é claro, se é um animal que já é manejado, tem um histórico de peso, eu sempre faço com base na última pesagem, né, o meu dardo, é claro, mas eu tenho que olhar. Estava lá com 80 quilos, mas parece que ele perdeu um pouco de peso, eu já vou fazer uma dose, né, eu vou calcular com um peso mais baixo. E por isso é importante você ter uma ampla margem de segurança. Porque você não vai conseguir calcular, às vezes, para 67 quilos. Você vai calcular para 60, vai calcular para 80, né? Então, você tem que ter essa ampla margem de segurança. O que acontece antes da anestesia, como qualquer outra? Jejum alimentar. Grandes felinos, nós temos que promover um jejum alimentar de 12 a 24 horas. Lembrando que esses animais, às vezes, eles consomem por dia até 7 quilos de carne por dia, um exemplo, um leão, um tigre de 200 quilos. Lembrando que animais, né, muita gente fala, mas o animal em vida livre não se alimenta todo dia. Sim, um animal de vida livre. Mas um dos fatores que amenizam o estresse dos felinos, né, em cativeiro é essa alimentação diária. Então, nós, dentro do zoológico, né, isso manejo dentro do zoológico, com todos os outros, é realmente fornecer alimentos todos os dias, porque isso também é um modo de minimizar estresse. Qualidade de vida de animal de cativeiro, ela não está só ligada ao tamanho de recinto, e sim todas as atividades que nós colocamos, né, para esses animais interagirem. Uma das formas também é através de alimentação. Pequenos felinos, de 8 a 12 horas, né, por que jejum? Risco de regurgitação, né? Tem alguns fármacos que induzem ao vômito, né? Como, por exemplo, agonista alfa-2 adrenérgicos. Então, o jejum é importante para evitar, né, uma aspiração de conteúdo, que pode gerar até uma pneumonia aspirativa por diferença de pH, ou uma obstrução de via aérea se for com conteúdo sólido. A água nós não retiramos, porque a passagem da água ela é rápida, né? Mas por que tem que ter cuidado? Se você não tira a água, esse animal está dentro do cambiamento, existem aqueles potes, né, de concreto, coxos, né, de água, você pode disparar um dardo dentro do cambiamento, o animal cair com a cabeça dentro desse coxo d'água e se afogar dentro de um pote d'água. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Não é que tem que tirar a água por causa da regurgitação, às vezes eu tiro pelo fato dele não cair dentro do pote de água. Quais são os métodos de contenção? Então, eu vou capturar um felino. Como que funciona? Então, vamos pensar nesse fluxograma. Eu tenho a minha avaliação do paciente, meus requisitos fundamentais, eu vou para a contenção física. Existem dois tipos, né? A contenção física, seguida de contenção química, que é o quê? Aqui era uma jaguatirica que está dentro desse pulsar. Então, a gente entra dentro do recinto, captura no pulsar e eu faço a aplicação da contenção química, né, através da aplicação intramuscular com seringa. Ou eu posso trabalhar com uma contenção química direta, disparado por zarabatana, né, utilizando um dardo disparado por zarabatana. Animais, né, animais de grande porte, diria, felinos de grande porte, como onça parda, pintada, tigre, leões, leopardos, esses têm indicação realmente de disparo de dardo. Quais os locais de aplicação de dardos? Existem 3 lugares. Tríceps, né, que é caudal ao húmero, quadríceps, que é cranial ao fêmur, e o semimembranoso, que é caudal
né, ao fêmur aqui, que é uma grande massa muscular. Eu sempre opto por membro pélvico. Por quê? Como eles são grupos musculares grandes, né, tem trabalhos em cães e gatos mostrando que a absorção nessas áreas é maior do que em outros grupos musculares, devido mesmo à irrigação sanguínea nessa região. Mas muitas vezes a gente fala que existe uma via chamada de OP, né, que é uma brincadeira, né, que é OP é onde pegar. Por quê? Tem animais de cativeiro, né, tem animal que quando ele vê a zarabatana, ele deita de barriga para cima e fica com as 4 patas levantadas. E parece que ele está jogando ping-pong ali com o dardo, porque ele sabe já defender. E às vezes aonde pegar, pegou no pescoço, pegou no peito, vai injetar. Mas tem animal não, que se ele vê lá, ele fica de ladinho, só falta esticar a perna para você disparar o dardo, né? Então isso é bem importante. A zarabatana, no Brasil, aqui eu acho que o único lugar que vende zarabatana é a Zootec, né, uma empresa de Curitiba. Mas a gente pode fazer uma zarabatana com cano, que nada mais é que um cano, tem que ser reto, né? É bom porque ele é silencioso, dá uma boa velocidade de projétil, não tem risco de trauma. Literatura até 10, 15 metros, mas o ideal é você trabalhar com zarabatana dentro de cambiamento, tá? E você vai trabalhar com dardos específicos para, né, com dardos, né? Que você tem todo um dardo preparado, você utiliza gás para dar, né, na hora que pegar para conseguir injetar o fármaco, são agulhas preparadas, né? Não tenho foto aqui, mas essas agulhas elas são fechadas na ponta e existe um furo lateral na agulha e tem como se fosse um plástico envolvendo esse furinho. E é preenchido o êmbolo ali, atrás do êmbolo tem gás. Quando esse dardo ele injeta, né, no animal, ele vai atravessar a pele, essa proteção ela vem para trás e esse gás faz com que o fármaco injete pelo esse furo lateral. Ou nós podemos usar o rifle ou pistola pneumática, né? Para quando o animal está com grandes distâncias, animais que não entram no cambiamento, a gente acaba utilizando. O ideal do rifle é você conseguir fazer com que o teu único disparo seja suficiente para a contenção química e imobilização. Por quê? Se eu realizar mais que dois disparos, o risco de trauma é grande, porque a força do impacto da arma, né, do rifle, da pistola pneumática é grande. Deixa eu ver esse vídeo aqui, ele estava meio desconfigurado. Ele desconfigurou na hora de passar para a tela. Aqui foi um disparo de rifle. Acho que ele corrige depois do final aqui. Numa onça pintada. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Ficou meio desfocado. Mas por quê? Essa onça pintada ela não entrava no cambiamento, porque ela sabe que ia ser manejada. Mas a força do impacto acaba machucando, né? Eu evito utilizar rifle somente em situações que tem grande necessidade. Aqui, pessoal, a gente sempre vai trabalhar com contenção química. É diferente quem já acompanhou anestesia, que você faz lá uma MPA para tranquilizar, acessa, induz, aí faz o animal dormir na indústria do propofol. Aqui, com espécies selvagens, a gente não faz. Eu tenho que garantir uma imobilidade, uma contenção química no dardo, tá? Muita gente fala de extrapolação alométrica, né, que são doses calculadas, né, com método de extrapolação de alometria baseado no metabolismo dos animais domésticos, no caso dos gatos. Mas, até o professor Carregaro mostrou que essas doses utilizando a alometria ou promove uma contenção química de curta duração e exige doses suplementares de anestésico e coloca a equipe em risco. Eu não uso alometria. O que eu faço? Eu conheço o fármaco, né? E eu vou trabalhando, eu titulo esses fármacos, né? Até eu chegar nas doses que eu, né, consigo utilizar doses seguras, minimizando efeitos adversos e tendo um efeito, né, sedativo, uma imobilização segura, né? Então, eu tenho que estudar cada indivíduo até eu conseguir chegar num protocolo que seja suficiente para a contenção desses animais. O que a gente usa quando a gente fala assim, vou fazer uma contenção química? Isso aqui você não vai fugir
dessa associação de classe farmacológica, independente da espécie selvagem. A contenção química em animais selvagens não foge dessas 4 classes farmacológicas, tá? Principalmente. Por quê? Você vai utilizar um agonista alfa-2 adrenérgico, na maioria das vezes, porque ele é um fármaco que diminui muito o requerimento dos outros fármacos anestésicos, como, por exemplo, né, em cerca de 80%, e tem antagonistas. Então, se eu tiver alguma complicação, eu consigo reverter os efeitos sedativos indesejados que podem ter sido promovidos. Os anestésicos dissociativos também, porque eles podem ser aplicados por via intramuscular, como é o caso da cetamina, dextrocetamina ou tiletamina. Os benzodiazepínicos também são sedativos que potencializam, né, a sedação e o relaxamento e promovem mínimas alterações cardiovasculares. E os opioides fazem sinergismo com as outras classes e com isso diminui a dose. O que eu faço? Dá para a gente pegar só com ketamina? Dá, mas você ia ter que usar uma dose de ketamina gigantesca e com isso ter efeito adverso. E não ia ser uma contenção química legal. Só com alfa-2, além de você não conseguir fazer uma contenção química segura, existiria o risco grave de alterações cardiovasculares. Benzo, muito menos. Opioide, sem chance também. O que a gente faz? A gente associa. Eu acabo sempre associando os quatro grupos, porque eu uso doses baixas. Com isso, eu tenho esse sinergismo, essa potencialização entre os fármacos com mínimas alterações cardiovasculares. Então, dissociativo, o que a gente usa? Né? Na hora de eu usar sem associação, até 44 miligramas quilo. Que dose que eu uso? 3, 4 miligramas quilo. Mas ela é bom porque tem uma ampla margem de segurança, mas a gente tem que lembrar que a cetamina e a dextrocetamina é considerado um fármaco inotrópico positivo. Então, ele aumenta a força de contratilidade cardiovascular, aumenta a resistência vascular periférica, você pode promover uma sobrecarga cardiovascular, né? Você tem um animal que tem lá o coração trabalhando, né, uma frequência alta, com uma resistência vascular também aumentada, você pode fazer uma lesão, né, no miocárdio. Esses fármacos, eles podem promover salivação excessiva, se usado isolado, pode promover convulsão, né? Principalmente em tigres, a gente não vai usar cetamina, né? Nenhum tipo de anestésico dissociativo. Tem gente que usa, mas aí tem, né, tem risco de convulsão. Eu nunca tive convulsão com tigres. Por quê? Porque eu não uso anestésico dissociativo. Se você só fazer uma contenção com cetamina e dex, você vai ter uma recuperação agitada, o animal vai ficar duro, não dá relaxamento muscular. Tá? Mas por que é importante pôr a cetamina, ou a dextro, ou a tiletamina? Porque ela promove, né, bloqueio, né, do córtex cerebral, né, interrompe as informações, né, para o córtex cerebral, com isso faz um desligamento, né, como se fosse um interruptor. É isso que garante mobilidade, né? Só que o que eu falo, a anestesia evoluiu, né? Tem gente que trabalha com selvagem só com ketamina e xilazina. O animal vai acordando, vai fazendo repique. Com isso, você não tem controle de tempo anestésico, você não recuperação prolongada, muitos efeitos adversos. Eu uso a ketamina e a dextro ou a tiletamina para contenção química, pegar esse animal, fazer um acesso venoso, né, entubar, pôr no inalatório ou pôr numa infusão de propofol. Agonistas alfa-2 adrenérgicos, né? Nós temos xilazina, né? No Brasil, nós temos esses 3, xilazina, deto e dexmedetomidina. Tem clonidina também, né? A clonidina é o primeiro alfa-2 agonista utilizado, mas ela não é tão popular na medicina veterinária. Eu uso clonidina em cães e gatos, mas ela não é popular igual a xilazina e a dex. A detomidina no Brasil é um fármaco exclusivo licenciado para equinos, embora já usei em outras espécies, mas a bula diz que só pode usar em equinos. Medetomidina não tem no Brasil, só é importado, e a Dex tem no Brasil, que é o Dexdômico. O que muda de uma xilazina para Dex? É o grau de seletividade, né, razão alfa-1, alfa-2. A dexmedetomidina é um alfa-2 agonista 10 vezes mais seletivo a receptores alfa-2 quando comparado à xilazina.
A alta seletividade de receptores alfa-2 gera uma potente sedação com mínimos efeitos adversos. Então, por que eu falo que ela é o carro-chefe da contenção química utilizando alfa-2? Porque ela é mais potente com menos efeitos adversos. A medetomidina ela tem o mesmo grau de seleção a alfa-2, porém, a Dex ela tem esse enantiômero, dextrogiro, que gera o dobro da potência da medetomidina. Então, eu uso metade da dose quando comparado à medetomidina, né? E lembrando que os alfa-2 agonistas têm efeito teto. O que isso quer dizer? Quando você consegue aumentar, quanto maior a dose, maior o efeito sedativo. Porém, ele chega no limite. Se você usa uma dose de 20 microgramas, ela não vai sedar melhor que a dose de 10, mas ela vai potencializar os efeitos adversos. Por isso, eu nunca ultrapasso uma dose de 10 microgramas na contenção química com dexmedetomidina. Vantagem da Dex, você tem antagonistas, né, específicos, ioimbina, tolazolina e atipamezole. O atipamezole reverte todos os efeitos, né, dos alfa-2. Por que ainda tem gente que é ele tem um pouco de receio em usar? Por causa do custo, né? Um frasco de dexmedetomidina custa R$500 e um diantisedan também, quando uma xilazina custa R$30. Benzodiazepínicos, né? O benzodiazepínico, ele em animais saudáveis, né? Isso está na literatura, que os benzodiazepínicos são fármacos ansiolíticos, a classificação dele. Não é um fármaco exclusivo licenciado para uso na medicina veterinária. Só que ele, às vezes, em vez de sedar, ele excita animal rígido. Então, se você for usar ele puro, é indicado para grupo de alto risco, que é o quê? Neonatais, criticamente doentes e animais idosos. Só que o ideal é sempre o quê? Associar o benzodiazepínico na tua sedação. Por quê? Promove uma mínima alteração das funções, né, cardiorrespiratórias, isso é importante. Efeito meio relaxante, anticonvulsivante e reduz a hipertonicidade muscular. Rápida absorção e eliminação pela via intramuscular, né? Por que eu coloquei midazolam? Porque o que a gente tem disponível, né? Midazolam, diazepam e zolazepam. O diazepam, a base dele, o benzoato de sódio propileno glicol, é oleoso, não é indicado usar intramuscular. Dói a aplicação e ele nem permite associação na mesma seringa. O midazolam não, ele é hidrossolúvel e permite. E o zolazepam, ele está associado à tiletamina, que é um anestésico dissociativo, que quem já viu, né, lá o telazol, o zoletil. Um é Virbac e um é Zoetis, né? Mas dá para pegar só com o zoletil ou telazol? Dá. O problema é que a recuperação ela é meio conturbada. Por quê? O zolazepam, que é o benzodiazepínico que promove o meu relaxamento, ele é eliminado antes da tiletamina e o animal acaba tendo risco de ter convulsão e aí começa a ter aquela hipertonicidade. Então, sempre a tiletamina e o zolazepam deve ser usado em associação com alfa-2 adrenérgico. Opioides. Por que eu coloco opioide na minha contenção química? Qual que é a vantagem e desvantagem? Sempre eu tenho que pensar em duas coisas aqui. Primeiro, eu vou utilizar o opioide porque eu vou ter um estímulo nociceptivo, vou gerar dor para o meu paciente, então, um estímulo cirúrgico. Sim, então, se tem estímulo cirúrgico, eu preciso trabalhar com analgesia pré-impitiva, que por definição é dar analgésicos antes do dano tecidual. Por que eu dou o analgésico antes de ter dano tecidual? Porque qualquer dor é muito mais intensa se os meus nociceptores já estiverem estimulados. Aí a minha analgesia pode ser ineficaz e eu vou precisar de doses mais elevadas para promover a analgesia. Por isso que eu sempre dou analgésico antes do procedimento da MPA, né? Por esse motivo. Mas por que às vezes não vou ter... na verdade, eu só vou fazer um eletro, um raio-x, um ultrassom, um ecocardio, coletar sangue. Isso a gente faz um animal acordado, não gera dor. Mas aqui eu não faço porque o animal é selvagem, né? Pode promover um risco para a equipe. Mas por que eu ponho o opioide? Sinergismo. Se eu usei o opioide
Se eu usei, por exemplo, ketamina e Dex, mas se eu colocar ketamina, Dex e opioide, eu já diminuo a dose de cada um. Se eu colocar ketamina, Dex, opioide e benzo, cada um uma dose menor e com isso um potencializa o outro. E aí, quais são os opioides que a gente se baseia, que a gente tem? A gente tem lá, na verdade, a gente tem opioides agonista Mi, né? E tem os opioides antagonista Mi e agonista kappa, né? Então a gente tem os agonistas Mi, que são morfina, metadona, petidina, né? E tem os antagonistas Mi e agonistas kappa, butorfanol e nalbufina. Mas o que a gente usa mesmo aqui para felinos, né? Morfina tem risco de excitação, mas lembrando que as doses da literatura que excita gato doses absurdas. Se você usar uma dose baixa não vai excitar, mas né, como tem a metadona, que é um opioide, além disso, promove antagonismo de receptor NMDA, então ela é indicada para dor crônica refratária. Não induz vômito. Eu uso metadona, ela é muito mais eficaz. Petidina ceda muito bem. O problema é que ela pode promover resposta histamínica. Então, se você usa petidina, o ideal é que você associe a um fármaco que tenha propriedade antihistamínica, como, por exemplo, a cepromazina. Só que o problema é que a cepromazina ela não tranquiliza, ceda bem gatos e ela faz muita vasodilatação, ela faz hipotensão. Então, eu acabo não usando petidina. Butorfanol eu uso muito, só que ele é um antagonista Mi e um agonista kappa. Então, quando eu uso metadona e quando eu uso butorfanol, que seriam meus dois opioides de escolha. Tem um estímulo doloroso que eu preciso infundir opioide no transoperatório, parto para metadona. Não tem um estímulo doloroso, só quero potencializar minha sedação, butorfanol. Por quê? Mínima alteração cardiorrespiratória e seda muito bem. Fornecimento de oxigênio é fundamental. Como? Intubação orotraqueal, máscara nasal, cânula nasal, tá? Só que o que eu tenho que entender? Tem felinos que eu vou precisar, às vezes, para intubar. Quem já acompanhou anestesia em grandes animais, você vai ter que ter um aparelho de anestesia de grandes. Você não vai conseguir fazer com um carrinho de anestesia de pequenos. Você vai ter que levar no centro cirúrgico de grandes, porque o tamanho do traqueotubo é de 10 a 14 né, para onças e 16 a 24 para tigres e leões, tá? Então, dependendo do que você for fazer, você vai ter que ter uma estrutura muito maior. Indução e manutenção da anestesia, então aquela minha contenção com os fármacos foi para imobilidade. Peguei, consegui pegar um animal, o que eu vou fazer? Tricotomia, acesso venoso. E não pensem que às vezes vai ser fácil canular um tigre, porque eles têm a pele grossa e a utilização de alfa-2 agonistas faz vasoconstrição. Às vezes fica uma veia, né, muito pequena, né, e às vezes você bate nessa veia, ela estoura, faz hematoma. Então, não é tão simples, pele bem grossa, às vezes tem que fazer um piquezinho na pele com uma agulha para passar o catéter. Então, a primeira coisa que eu faço, fiz o dardo, o animal caiu, lembrar que antes de você abrir cambiamento para tirar um tigre, um leão, uma onça, veja se ele está realmente dormindo. Como? Primeiro, faça estímulos auditivos, né? Bata palma, faça barulho. Depois, luminosos. Não respondeu? Dor superficial, pinça interdigital. Depois, dor profunda, pinça periósteo. E aí não respondeu, você pode tirar esse animal de dentro do cambiamento, tá? Então, isso é bem importante. Indução, pessoal. Qual que é o fármaco que a gente mais utiliza? É o Propofol, porque ele é um fármaco, né? Ele é um alquifenol de uso exclusivo intravenoso, não tem efeito cumulativo. Ele tem uma rápida indução, cerca de 40 segundos, né? Ele atinge o sistema nervoso central. Ele é o fármaco de escolha para indução e manutenção quando a gente faz uso de anestesia injetável. Só que existe um mito da questão da lesão oxidativa, né, do Propofol, né, desses compostos fenólicos em gatos, pela dificuldade de metabolização, né, por uma deficiência num citocromo chamado P450.
Mas essas lesões oxidativas são em trabalhos in vitro, pois já sabe que o Propofol tem propriedade antioxidante. Então, mesmo alguns trabalhos que utilizou o Propofol repetidamente, em dias consecutivos, para passagem de sonda, né, sonda esofágica em gatos com encefalopatia hepática, não apresentou alteração na recuperação anestésica e nem morbidade, tá? E até na minha dissertação de mestrado eu fiz esfregaço sanguíneo, o que é uma lesão oxidativa? É a presença de corpúsculo de Reis, né? Faz uma lesão na hemoglobina, e lembrando que a hemoglobina é responsável por cerca de 32% do transporte de oxigênio, você transforma numa meta-hemoglobina, você faz uma lesão. Então, você pode ter uma alteração no transporte, né, de oxigenação tecidual. Lembrando que a farmacocinética do Propofol, a gente trabalha com o modelo tricompartimental, esse aqui é um modelo teórico. V1 seria acesso venoso, ele é um fármaco de uso exclusivo IV, atinge o sistema nervoso central, né? V1 ele parte para V2, V2 para V3, né? E aí essa depuração desse fármaco, né? Que a eliminação do fármaco em felinos ela é um pouco mais lenta, mas isso não quer dizer que a gente não pode utilizar. Quer dizer que o felino tem um volume de distribuição diferente do cão. Então, as taxas de Propofol para indução e manutenção são mais baixas, né? Não quer dizer que a gente não pode usar, quer dizer que a gente vai usar, mas é diferente de um paciente canino. Cuidar com que, se você erra a mão no Propofol, faz taxas de infusões altas, você pode, né, primeiro, aprofundar esse paciente, encher esses compartimentos, V1, V2 e V3, lembrando que o V3 é tecido adiposo, que já é pouco vascularizado, aí às vezes para ajudar você está usando fármaco que faz vasoconstrição, aí a eliminação pode ser prolongada. Falando de Propofol, vocês vão ouvir falar de TIVA, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar de anestesia total intravenosa, que é a indução e manutenção da anestesia e analgesia toda pela via intravenosa. Trabalho muito com TIVA em felinos. Eu acho, né, na verdade não acho, né, tenho certeza, né, a minha posição mesmo técnica, né, não existe técnica mais segura para manutenção anestésica em felídeos selvagens do que trabalhar com TIVA. Segurança cardiovascular, recuperação é excelente, né? Só que ela é diferente de uma anestesia no cão, né? Isso que eu estou falando, ela tem algumas particularidades. Agentes inalatórios também utilizamos, né? Dentro do Zoa aqui tem o vaporizador calibrado para isoflurano, sevoflurano, analisador de gases, tem bombas de infusão, ventilador mecânico. Por quê? Se você quer fazer uma boa técnica anestésica, seja TIVA ou inalatória, você tem que ter equipamento, né? Qual que é a vantagem da inalatória? Em comparação à TIVA, ela não precisa ser metabolizada para ser eliminada, somente 0,2% depende de metabolização, o restante é excretado através da respiração. O problema é que, além da poluição do ambiente cirúrgico, né, ambulatorial, os agentes inalatórios fazem muita vasodilatação e hipotensão. Fato que eu já não vejo quando eu faço uso da anestesia total intravenosa. A estabilidade cardiovascular do Propofol, ela é, né, evidente. E, fora isso, né, a recuperação dos meus pacientes anestesiados com Propofol é muito maior do que com inalatório. Analgesia transoperatória, isso não foge de pequenos animais ou grandes, ou eu vou trabalhar com bloqueios locorregionais, que podem ser guiados por, né, se basear na anatomia, ou neuroestimulação, que é o neurolocalizador, ou guiados por ultrassonografia, né? Ou vou trabalhar com infusões analgésicas, né, fentanil e seus análogos, alfa-2, lidocaína, dextrocetamina, né, infusões analgésicas em taxas, né, fixas. Monitoração anestésica, pessoal. Aqui que eu falo, não é a monitoração, ela vai ser dessa maneira. Avaliação de traçado eletrocardiográfico,
avaliação de frequência cardíaca. Aqui o animal estava com uma artéria canulada, ó, pressão arterial invasiva, padrão ouro. Capnografia, esse animal estava na ventilação espontânea, por isso dessa curva da capnografia. Capnometria, avaliando a pressão parcial de gás carbônico expirado. Pressão arterial pelo método oscilométrico. Oximetria, avaliando a onda pletismográfica. Saturação, aqui, frequência de pulso. Temperatura. O ideal é trabalhar com ΔT, né? Se trabalhar com temperatura central e periférica. Se for trabalhar com inalatória, ter analisador de gases, porque além do calibrado, você tem que saber a fração que está sendo inspirada e expirada, aí você sabe a dose, né? Que a gente fala, na verdade não é dose, é C, concentração alveolar mínima, tá? Então isso é segurança. E mesmo assim eu posso ter complicações, que é o quê? Vômito, arritmias, bradicardia, taquicardia, hipertensão, hipotensão, hipoventilação, hipóxia, hipercapnia, convulsão, mas a chave do sucesso da anestesia é o monitoramento. Por isso que eu tenho que ter isso sempre para monitorar. Claro, às vezes é um procedimento mais simples, ambulatorial, eu consigo ter parâmetros de monitoramento mais simples. A recuperação anestésica... Ah, isso aí que você gosta? Ah, isso aí é legal. Aqui, ó. Vou sentar aqui. A recuperação... Pode ser. A recuperação anestésica, né, do paciente, ela é diferente da recuperação de animais domésticos. Eu sempre vou estubar o paciente antes do reflexo de deglutição, tá? Por causa do risco que eu tenho. Então, depois que esse meu animal ele já está com um pouquinho de reflexo palpebral, né? Eu estubo, tiro o acesso venoso, coloco no cambiamento, evitar contato direto com o piso, porque ele vai perder calor por condução, e se você tiver um animal com hipotermia, vai baixar metabolismo, eliminação das drogas vai ser mais lenta, consumo de oxigênio e energia maior na tentativa de gerar calor, tá? Então, é muito cuidado nessa hora. E aí, a gente falando de todos esses cuidados, eu vou mostrar agora alguns casos da minha rotina. Aqui, ó, um procedimento de um gato do mato pequeno, né, animal pequenininho, a gente consegue segurar esse animal igual um gato, porém, se eu for fazer isso com ele, eu vou estressar, posso fazer um leucograma por estresse, hiperglicemia por estresse, uma miopatia de captura. Então, eu faço uma contenção química associando dextrocetamina, midazolam, metadona. Esse era o caso do meu mestrado, então eu era anestesiado para a coleta de sêmen. Então, eu fazia, depois da contenção farmacológica, né, via aplicação intramuscular, acesso venoso, bomba de infusão. Eu fazia um bolos de 1 mg quilo de Propofol em 2 minutos, na bomba, e uma manutenção de Propofol em taxa fixa em 0,1 mg quilo minuto. Animal monitorado, né, ó, monitor multiparamétrico, oxicapnógrafo, né, Doppler vascular. Aqui na ventilação espontânea, tá, que estava com o balão menor, estava rasgado, por isso esse balão grande, né, animal sem depressão respiratória, todos os parâmetros, né, dentro da normalidade. E vantagem do Propofol, via aérea só com aporte de oxigênio. Eu tenho uma manutenção, preservação da via aérea. Caso 3, mesma coisa, um gato maracajá, mesmo protocolo, né? Também estabilidade, ó, paciente monitorado, aporte de oxigênio, né? Uma anestesia segura, recuperação suaves também. Mas jaguatirica, animal um pouco maior, né? Mas também captura do pulsar, mesma coisa. Primeira coisa que eu faço, chega no ambulatório, acesso venoso. Vai para fluido, bomba de infusão para cálculo de fluidoterapia. Eu utilizo 3 ml quilo-hora. Vou induzir no Propofol, bomba de infusão. Intubação, aporte de oxigênio. Se não é nada invasivo, pelo menos trabalhar com um método de pressão, oscilométrico ou Doppler, tá? Caso 4, um gato murisco, né, o Puma jaguarandi, mesmo protocolo. Por que eu estou colocando mesmo os protocolos?
porque esse foi o objetivo do meu trabalho, estabelecer um protocolo seguro para contenção química e manutenção para a realização de procedimentos ambulatoriais, aqui no caso, colheita de sêmen. Esse protocolo mostrou efetivo para contenção química e a técnica para manutenção também, né? Então, muito seguro utilizar esse protocolo em felídeos, né? No caso aqui de porte pequeno, tá? Aqui já uma anestesia mais elaborada, por quê? Onça parda, esse aqui é o faísca, ele é aqui do zoológico, é no plantel. Também uma contenção química, ó, mesmas doses, porém, esse animal eu submeti ele a um tratamento de canal, né? Então, longo, uma anestesia mais longa, mais de 2-3 horas anestesiado. Então, manutenção de propofol, começo em 0,1 mg quilo após o bolus, mas eu vou titulando esse efeito, com base no quê? Posicionamento do globo ocular. Eu utilizo a escala de Guedel para saber se eu tenho que aumentar ou diminuir o propofol. Esse paciente estava entubado e mantido na ventilação mecânica, ciclada a pressão, com manutenção de PIP. Então, eu usei um opioide de infusão, em infusão contínua, como é o remifentanil, por quê? Para promover maior relaxamento muscular e ele não ter competição com a ventilação. E para analgesia, para realizar o canal, fez bloqueio de forame infraorbitário utilizando lidocaína. Esse paciente estava com artéria canulada, todos os parâmetros aqui monitorados, uma anestesia segura, sem nenhuma complicação, sem superficialização, sem aprofundar quadro, recuperação suave. Por que é segura? Porque os parâmetros fisiológicos estão dentro da normalidade. E lembrando, eu monitoro por quê? Porque eu quero ter uma correta perfusão tecidual, né? Eu quero que todos os tecidos sejam bem perfundidos. Aqui um outro caso também que eu anestesiei, não era um animal do zoo, mas esse aqui é um animal de vida livre que apareceu no meio aqui da cidade, em Cascavel, passeou no centro da cidade, ficamos uma semana correndo atrás, colocando armadilha, e eu consegui capturar. Pós-captura, a gente fez translocação, né, levou ele numa reserva. Ó, quando eu falei do butorfanol, a única coisa que eu precisava aqui era fazer um dardo para colocar, anestesiar ele, fazer biometria, coletar material, pôr no caminhão e levar até uma outra reserva. Então, butorfanol, porque eu vou ter maior sedação, mínima alteração cardiorrespiratória, hora o meu midazolam sempre junto, dose mínima de dextrocetamina, porque eu só quero garantir mobilidade para esse manejo curto. Se eu precisar manter anestesia por mais tempo, eu vou optar por fármacos sem efeitos cumulativos. E a minha DEX, né, sempre o alfa-2 associado. Aqui, até aquela oncinha que estava no primeiro slide, né, ela se chama Grazi, uma onça parda que veio de vida livre, né, pesando 3 quilos. Hoje ela já está aí quase uns 6 meses com a gente. Essa oncinha chegou para mim, né, bem debilitada, acho que foi ali em junho, julho, né, aqui para nós essa época é muito frio, né, temperatura às vezes chega aí a 2, 0 graus, né, de madrugada. Então a gente deixou ela com aquecedor, com coberta, né, e aí no outro dia eu cheguei lá, tinha uns 30 buracos na coberta. Daí ela não estava defecando. Resumindo, fizemos ultrassom, tinha bastante conteúdo estomacal, né? Tinha motilidade, não estava evacuando, foi para lá por laparotomia exploratória para realização de gastrotomia. Só que como é filhote, aí a anestesia pediátrica tem que ter alguns cuidados, como a utilização de alfa-2, porque os filhotes eles mantêm débito cardíaco pela frequência. Diferente do adulto, que quando eu uso um fármaco que promove bradicardia, como é o caso dos alfa-2 agonistas, ele tem uma ação cardioprotetora. Por quê? Quando a gente fala de hemodinâmica, o coração, né, ele é um músculo, né, que ele trabalha como uma bomba, né, tem lá minhas despolarização, repolarização, mas ele também precisa ser irrigado, ele precisa ser oxigenado. O coração, né, ele tem lá, a gente avalia pré-carga, pós-carga. Quando tem uma bradicardia,
o meu tempo de diástole, que é o tempo de enchimento ventricular, ele aumenta. Com isso, aumenta meu volume de ejeção pós-carga. Aumentando o meu volume de ejeção, né, eu tenho, e diminuindo, né, diminuindo essa frequência, aumentando o volume de ejeção, também tem uma ação cardioprotetora. Por quê? O coração miocárdio, ele é irrigado pela coronária durante a fase de diástole, né? Então, o sangue, ele volta ao coração para oxigenar o coração. Então, se eu tenho uma diástole maior, eu tenho maior irrigação e vascularização do miocárdio, com isso também, aumentando a diástole, aumenta o meu volume de ejeção. O filhote, não. Ele depende da frequência para manter débito. Então, se eu uso o alfa-2, que faz muita bradicardia, consequentemente, eu vou ter débito. Por isso, a dose do alfa-2 nela foi muito baixa, né, que foi suficiente para contenção química, acesso venoso, indução do propofol. Como ela é filhote, ainda, né, a função hepática não está em total funcionamento, eu optei pela manutenção anestésica isoflurano. Aqui esse circuito chamado de Mepleison, né, tipo F, que é o BAIN, tá? Por que eu não utilizei o Baraca? Esse circuito mantém mais umidade e temperatura quando comparado ao Baraca. E a manutenção eu fiz infundindo dexmedetomidina, que vai promover uma analgesia visceral, remifentanil, que é um opioide de ação ultra curta, né? Lidocaína, também para aumentar a motilidade, ação procinética, anti-inflamatória, e ketamina. Esse aqui, a gente fez a gastrotomia, desliguei o ISO, parei as infusões, em 5 minutos estava acordada, já comendo patê na caixinha de transporte. Esse aqui é um caso, né, que também foi anestesiado ali em 2012, na época nem tinha DEX. Uma onça pintada aqui no Parque Nacional do Iguaçu, né? O Parque Nacional ele começa aqui próximo à cidade. Ela estava matando alguns animais da propriedade, mas como era uma onça monitorada, tinha rádio polar, a gente foi colocado armadilha e capturou essa onça. Então, foi feito um dardo com tiletamina, isolazepam e xilazina para fazer a contenção química. Veio um helicóptero, a gente colocou a onça no helicóptero, carga externa, para fazer uma translocação no meio do parque, para evitar que ela tenha, né, esse costume de alimentar de animais de produção, porque com isso, às vezes, os produtores acabam realmente, né, abatendo o animal devido às perdas econômicas. E também, esse procedimento faz tempo, já, 2011, não tinha, DEX, então a gente não trabalhava com TIVA. Qual que era o problema? A gente ia lá fazer a contenção química, né? Tiletamina, isolazepam e xilazina. O animal aqui, uma hora anestesiado, começava a se mexer, o que a gente fazia? Repique. Aí dava mais 10 minutos, acabava o procedimento, esse animal demorava para acordar, fazia hipotermia, fazia hipotensão, né? E aí, a partir daí, a gente começou a mudar as técnicas anestésicas, né? A gente começou a trabalhar com técnicas anestésicas mais seguras, tá? Aqui uma outra onça que pertencia ao zoológico aqui de Cascavel. Essa onça, eu acho que ela é a onça mais velha do Brasil, né? Registrada, 25 anos, era uma onça pintada melânica. E eu tinha que anestesiar ela várias vezes para checar, tinha insuficiência renal, né? Mas também a contenção química, eu sempre optava pelo butorfanol nela. Butorfanol, amidazolam e a Dex. Por que para ela usava uma dose ainda alta de Dex? Porque essa onça, mesmo velha, era muito brava. Muito brava. Mas eu sempre optava pela manutenção no ISO, porque a função hepática dela realmente era muito né, debilitada e função renal também. Então eu optava sempre trabalhar com inalatória com ela. Aqui uma outra onça pintada melânica, um macho, lá do Paraguai, onde eu comecei a fazer tivas nas onças. Então, no começo, né, eu fazia contenção farmacológica e eu só trabalhava com bolos de propofol, né, não colocava em bomba nem nada. Funcionava muito bem, né, sem nenhuma intercorrência. Só que aí a gente tem que ficar fazendo bolos repetidos, né? Então, não tem aquele controle preciso do plano anestésico. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque esse era um animal que, como a gente fazia bolos,
eu faço bolos quando o paciente ele está superficializando. Aí eu fazia um pico de concentração plasmática, ele é depurado, fazia outro bolos. Terminava o procedimento, a gente antagonizava com antissedã. Só que esse dia, o que aconteceu, né? A gravação é velha. Eu antagonizei ela, ela já acordou e mordeu a lona. Eu estava gravando esse vídeo. O que aconteceu? Ela mordeu essa lona, né? E a gente não conseguia tirar dela, né? E aí tem o risco de o animal mastigar isso, engolir, né? Só que olha o perigo, mesmo o animal ainda um grog da anestesia, isso aqui é uma onça pintada melânica, é um macho, tá? A gente aqui atrás tentando puxar a lona, né? A onça quase nos pegou. Então, assim, sempre que for antagonizar o paciente, deixa para fazer isso quando tiver tudo pronto, mas ninguém perto. Porque às vezes o animal o teu dardo já foi aplicado há muito tempo, então já não tem muito resquício de alfa-2, você antagoniza, então você bloqueia o efeito, né, aquela questão de chave fechadura, e aí você já também não estava mais infundindo nenhum fármaco, o animal acorda muito rápido. Aqui onde a gente passou para as anestesias e infusões também nos grandes felinos, ó. Mesma contenção, só que chegava no centro aqui de coleta, ó, fazia o bolos de propofol na bomba e mantinha em taxa fixa. Aqui, podia deixar quanto tempo quisesse, o animal monitorado, entubado, aporte de oxigênio, né, também uma anestesia muito segura. Uma outra onça, essa aqui do zoológico, nesse dia, ele tinha mordido a porta do cambiamento, entortou uma barra de ferro, precisava colocar uma pessoa soldar a porta do cambiamento dele, mas para isso ele não podia estar lá. Anestesiei ele no zoológico, trouxe para a faculdade, e aí eu precisava deixar ele 4 horas anestesiado para conseguir fazer o procedimento. Nisso eu aproveitei para fazer check-up, odontograma, eletro, raio-x, ecocardio, raio-x da articulação, né, coletar sangue. Mas ele ficou anestesiado na infusão de propofol e remifentanil. Quando terminou aqui, ele já estava com um pouquinho de reflexo palpebral, porque eu trabalhei com taxas bem baixas. Chegando no zoológico, né, levamos de caminhão, mais meia hora, 40 minutos, ele já estava acordado dentro do caminhão. Tive que fazer uma outra aplicação para conseguir tirar ele do caminhão e guardar ele. Então, assim, sem efeitos residuais de propofol, recuperação é rápida, desde que a gente saiba a trabalhar com propofol. Esse aqui é uma outra onça, ele é do Paraguai, também fui chamado para anestesiar lá, para eles realizar um tratamento de canal. Anestesiei ele do lado paraguaio, ele já sabia quando ia ser anestesiado, então não entrava no cambiamento. Fiz um dardo com Dex e tiletamina zolazepam disparado por rifle, né? Após a imobilização, fiz a metadona intramuscular. Atravessamos do Paraguai para o Brasil pela usina hidrelétrica de Itaipu. Cheguei na Itaipu do lado do Brasil, propofol, remifentanil e bloqueio. Agora não lembro se foi canino maxilar ou mandibular, mas fiz o bloqueio. Por que eu faço o bloqueio? Porque realmente a perfusão, vascularização dessa região do dente, né, a questão da porosidade dos ossos, você não tem tanta absorção sistêmica de infusões analgésicas, então bloqueio é importante. Mas eu faço o remifentanil por quê? Se eu estou fazendo analgesia do dente com bloqueio? Porque o remifentanil, embora é um opioide, ele diminui muito a janela terapêutica do propofol. Com isso, eu utilizo taxas baixas de propofol, então eu tenho recuperações rápidas e suaves. E o remifentanil, ele é o opioide de escolha para gatos. Por quê? Ele é metabolizado por esterases extrahepáticas, né? E não tem efeitos residuais. Você pode infundir o remifentanil por quantas horas forem necessárias, que após término da infusão, a partir de 3 minutos e meio, não tem mais nada no plasma. Então, sem efeitos residuais. Aqui um outro animal aqui do zoo, o gaúcho, ele era um leão de circo, né? Infelizmente,
realizaram desarmamento, retirada das garras de forma totalmente, né, cruéis, eu diria. Isso gerou dor, desgaste das articulações, artrose, então eu tenho que fazer muito manejo, analgésico, infiltrações, né? Ele já é bem velhinho, tem 22 anos, mas normalmente eu opto por esse protocolo, uma dosinha baixa de Dex, metabolismo é mais lento, tiletamina, diazepam, dose baixa, butorfanol e bolas de propofol. Coleto sangue, faço endoscopia, ultrassom, eco, eletro, né? A gente faz tudo ali, né? Faz esse manejo analgésico, ele faz uso de gabapentina, faz uso de pregabalina, né? Para dor crônica aí, cetamina, né? Ele é bem, realmente já bem velhinho. Aqui, um outro animal aqui do zoo, né? O Ru. Ele é um tigre muito simpático. Também a gente sempre faz o manejo nele no mínimo 2 vezes ao ano, contenção com Dex, dose baixa, metabolismo é mais lento do que uma onça, midazolam, dose mais baixa, e butorfanol. Não use anestésico dissociativo em tigres. Eu não indico, porque existe risco de convulsão. E tem como você fazer a contenção sem anestésico dissociativo, né? Ah, mas aí a Dex é cara, mas isso tem que pensar. Qual que é o valor desse animal? Não o valor financeiro, mas, né, o valor, né, realmente da espécie, de preservação, de manutenção. Então, mesmo que às vezes eu gaste lá 200, 300 reais para fazer um dardo, né, porque às vezes você errou o dardo, mas vamos fazer um protocolo seguro. E por que sempre é bom o propofol? Porque aqui, ó, midazolam tem efeito anticonvulsivante, então eu diria, sempre usar um benzodiazepínico em tigres, evite anestésicos dissociativos e também usar propofol, porque tem ação anticonvulsivante. E olha a questão do monitoramento. Mesmo no cambiamento para o procedimento simples, eu estou com aporte de oxigênio, monitoramento, aqui não dava para ver, mas ele estava com acesso venoso, tá? Então, independente do procedimento, sempre tem que haver monitoramento. Aqui é um gato murisco que a gente atendeu recentemente, né? Vida livre, fratura de pelve. Também, ó, contenção química, padrão, né? Dex, dextrocetamina, midazolam e metadona. Manutenção com infusão de propofol, sulfentanil e ketamina, porque o sulfentanil é mais potente do que o REME, né? Também, ó, monitoração completa para a realização da osteossíntese. Um outro caso recente que eu fui realizar captura, que é uma onça parda de vida livre. Ela se perdeu no meio de uma cidade aqui próximo à minha, né? Foi solicitado a minha presença para a realização da anestesia, estava debaixo de uma casa, isso aqui numa área rural, né? E aí, assim, você tem que ter uma precisão no seu disparo de dardo, porque você pode disparar um dardo e esse animal se assustar e correr. Então, ó, um único dardo, né, preciso para realmente fazer a contenção química e imobilização desse animal. Então, esse é o animal, né, que a gente capturou aí faz pouco tempo, mas aqui captura, faz a reintrodução logo em seguida. Esse aqui também é uma outra onça aqui do nosso zoo, a gente tem bastante parda aqui, né? A gente fez uma capa metálica, né, para devolver, né, a questão de preensão, né, da função aí dos dentes para esse animal, mas aqui eu só precisava pôr a capa, né? Então só uma contenção química, né? Faz a contenção, né? Mas ó, entuba, oxigena, monitora, né? Terminou, antagoniza e devolve de volta no recinto. Sobre anestesia em felídeos, existem bastante protocolos, né, a serem realizados para contenção química em animais. Entretanto, não é todo protocolo que tem estudos conclusivos, né? E sobre farmacocinética, farmacodinâmica, principalmente de onça pintada, onça parda, tigre e leão, a gente não tem muito dado, porque
farmacocinética, para a gente trabalhar com esses animais, a gente precisa de cromatografia, coleta seriadas, até pós-anestesia, que é impossível praticamente realizar nesses animais. Então, o que é o segredo? É saber as características dos fármacos, você ter uma boa base farmacológica, você saber trabalhar com uma contenção química, mas pós-contenção química, saber trabalhar com técnicas anestésicas de manutenção. E para manutenção da anestesia, sempre é o ideal que você trabalhe com técnicas sem efeitos residuais. Então, ou você vai trabalhar com inalatória, mas lembrando, isoflurano e serve não dá analgesia, então é para manutenção, ou para infusões, mas propofol também não dá analgesia. Então, se tem dor, tem que fazer bloqueio ou tem que fazer infusões analgésicas, tá? Repique de anestesia, mas eu só estou no meio do mato, um exemplo. Precisei capturar o animal no meio do mato e fazendo o procedimento, está acordando. Aí sim, a gente às vezes vai ter que fazer um repique, 1/3 da nossa dose inicial. Mas trabalhando dentro de zoo, não. Hoje a gente tem, né, recurso, tem equipamento, tem fármaco para promover isso de forma muito segura. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e estou aberto a perguntas. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Vamos abrir agora para perguntas. Pessoal, que quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone de forma organizada e fazer as perguntas. Quem não tiver com o microfone, pode mandar pelo chat, que aí eu ou o Thiago verbalizamos, ou como o Rodrigo também já parou o compartilhamento, ele consegue ver o chat já agora com a gente. Podem fazer as perguntas. Oi, Rafael, quero fazer. Pode lá. Boa tarde, meu nome é Conceição, eu estou no 5º período de veterinária e quando você vê uma onça, um animal de porte grande, você para fazer o cálculo de olho por raça e peso, é isso? Você faz uma média? Isso, é que sempre quando você for trabalhar, você tem que conhecer o animal. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com por exemplo, um tigre, eu sei que ele pode chegar até 300 quilos. Nossa. Dependendo do animal, mas aí eu tenho que ter algum parâmetro para saber qual é o peso daquele animal, né? Você tem que ter essa experiência, você não vai conseguir adquirir isso só, por exemplo, lendo, não, você vai ter que acompanhar, você vai ter que vivenciar isso, porque realmente é muito treinamento mesmo, é olho, né? Igual, por exemplo, uma onça pintada. Às vezes você tem uma onça pintada, que é mesmo da mesma subespécie, mas, por exemplo, ela pesa 90 quilos e a outra pesa 69. E elas são do mesmo tamanho, mas às vezes você vê que a pata é um pouco maior, né, a estrutura articular maior, né, e às vezes não tem histórico de peso, então você tem que estar realmente com o olho treinado. Eu tenho uma onça parda aqui no zoo, que ele pesa 70 quilos, ele é enorme, né, e o peso médio de uma onça parda é 44. Então, assim, eu tenho que ter esse olho para conseguir calcular. E principalmente nos pequenos. Às vezes você pega um gato maracajá, o gato maracajá e o gato do mato, a diferença mais evidente é o comprimento da cauda. O gato maracajá ele tem uma cauda 60% do tamanho corporal, né? A pata também ela é mais gordinha, né? Então, assim, às vezes é uma ou outra característica que é diferente. E para quem não conhece, tanto que é muito comum, né? Todo mundo, quando vê um felino de porte pequeno, todo mundo fala que eu vi uma oncinha, né? Mas a oncinha, às vezes, é uma jaguatirica, às vezes é um gato do mato pequeno, um gato do mato grande, ou às vezes é um gato maracajá, né? Então, você tem que ter realmente esse olho treinado para saber diferenciar. E até você ter dentro do próprio zoológico, porque eu quero fazer anestesia, né? Vou fazer muita pergunta, mas assim, até você dentro do zoológico, você observa até de olho quando aquela onça perdeu 1 quilo ou ganhou a mais, não é isso?
Isso, a rotina dentro de Zou, quem trabalha dentro de Zou, você tem a tua rotina são rondas diárias. Então, assim, todo dia você anda para ver os animais no recinto. Então, você conhece todos eles, você sabe o hábito dos animais, você está acostumado a avaliar esses animais. E realmente, você consegue ver se ele, às vezes, ganhou peso ou perdeu peso através da última pesagem, né? Então, você acaba realmente se familiarizando com os animais. Muito obrigada. A gente viu aí a contenção física de pequenos, né? O maracajá, jaguatirica. Felizes, assim, não um tigre, não um leão, que são muito grandes, né? Mas, tipo, a gente hoje tem cachorros que pesam a mesma coisa que uma onça. E a gente faz contenção com cambão. É possível também? Não, até mesmo, por exemplo, o cambão, né? Quem já tentou pegar um gato doméstico de cambão, ou ele vai se machucar muito ou você vai matar ele, né? Não tem porque o felino, diferente do cão, né? O cão ele tenta morder ali, você fez uma contenção, ele paralisa. O gato não, né? Além de ele ter a boca, ele tem as unhas. Então, o cão ele só tem como mecanismo de defesa a boca e o gato tem as unhas e a boca. E fora isso, a onça pintada, embora ela não é o maior felino em peso, de todos os felinos, ela é o felino que tem a maior potência por centímetro cúbico na mordida. Tanto que a onça pintada, ela bate suas presas por esmagamento de crânio. Tigres e leões, ela faz compressão de carótida, né? Então, faz por asfixia, né? O abate. Então, por exemplo, uma onça pintada, assim, alguém me pergunta, o que você tem, não medo, mas assim, o que eu sempre falo que eu tenho mais receio em não anestesiar, que eu sempre falo que tem que ser muito mais cuidadoso, é a onça pintada. O metabolismo do tigre, do leão, eles são mais lentos, né? Recuperação mais tranquila, né? A onça, ela é um animal mais compacto, mas eu acho ela muito forte, muito ágil, né? E a força, assim, é algo, assim, descomunal, não tem nem como descrever, né? São animais extremamente fortes, é algo assim, por mais que ela tenha o peso de um cachorro, o cachorro fica, né, parecendo um pincher ali, perto de um dog alemão, assim, se a gente for comparar. Realmente é um animal muito forte, é muito imponente, né? A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que realmente conhecer esse animal, esse manejo para trabalhar com eles. A Márcia perguntou aí no chat qual é o anestésico de eleição para contenção e resgate desses animais. Resgate, em vida, vamos pensar que o resgate, vamos pensar em vida livre. O ideal é fármacos que tenham uma estabilidade, até quando expostos à luz solar, né, ou fora da geladeira, né? Então, você tem que pensar nisso também. Mas a combinação, acho que perfeita para você trabalhar é assim, a tiletamina e o zolazepam, que é o telazol, o zoletil e a dex, porque com essas duas associações eu consigo fazer uma contenção química. E eu tenho 2 frascos, é fácil de manejar, não é ampola, entende? Então, assim, esse seria o ideal. Ou existe uma associação que é até chamada de TTDEX, tiletamina, zolazepam, dexmedetomidina e butorfanol. Essa também é muito segura, com mínimas alterações cardiorrespiratórias. Outra pergunta. Por exemplo, você mostrou o caso aí daquela onça melanínica que ela tem 25 anos. Isso. Né? A idazinha. A aplicação, você disse que faz constantemente sedação dela para fazer a monitoração porque ela tem dano renal. Mas essa é uma onça que eu até não falei, mas eu já eutanasiei ela, tá? Sim. Essa é uma onça que ela chegou a um ponto que a insuficiência renal crônica dela já não respondia,
que as opções eram diálise peritoneal ou hemodiálise, né? E isso já para um animal selvagem, né, nos limita muito, né? Até mesmo a hemodiálise, né, quando a gente faz para cão e para o gato, a gente só está dando uma sobrevida, porque o humano faz hemodiálise porque ele vai para o transplante renal, né? O animal não, a gente só está aumentando um pouco a vida dele. E aqui, né, se eu for pensar prognóstico, qualidade de vida desse animal, né, eu acabei optando pela eutanásia, né, 25 anos, uma ureia e create, né, altíssima, desidratada, já não se alimentava nem nada mais, né. Entendi. E a Tainá perguntou aí qual o tempo em média dura a contenção de um animal ou efeito sedativo até o trajeto para a indução da anestesia. Se você trabalha com uma contenção farmacológica utilizando a dexmedetomidina, ela possui uma sedação que a gente calcula até 2 horas. A partir de 2 horas, o animal está acordado, assim. Até 2 horas ele pode ficar meio sonolento, eu diria, né? Mas o pico de sedação vai acontecer ali em 30 minutos. A partir daí, ela vai sendo, né, distribuída, né, metabolizada e começa a eliminar. Então, 2 horas não tem mais nada. Os anestésicos dissociativos, 40 minutos, né? Então, assim, efetivo, seguro, eu digo assim, 1 hora até 1h30, com esse dardo, você tem para trabalhar, né? Mas eu sempre falo que você tem que ser o mais rápido possível. Quando você vai trabalhar com selvagens, não é igual o cão e o gato, que você fala, vai entubar, e você para assim, putz, cadê o laringoscópio? Traqueotubo, me vê gases. Não, esses animais tem que estar tudo pronto, tudo identificado, cada um dentro da equipe tem uma função. E cada um tem que saber o que vai fazer, entende? Não pode ser assim, pega tal coisa, um fica olhando por... Não, quando vocês trabalham com essas espécies, cada um tem uma função dentro dentro ali do organograma, eu diria, né? Porque realmente a gente não pode perder tempo, né? E também, né, eu já presenciei, né, quando isso lá no começo, quando a gente começou a trabalhar com esses animais, o animal, uma onça, que no meio do procedimento lá dessa superficializado, né, que só fazia o dardo, não usava manutenção anestésica, um propofol, nem isso. Se a pessoa não está acostumada a ver uma onça levantando a cabeça, ela sai correndo, né? Então você também tem que estar acostumado a trabalhar com esses animais para evitar acidente. E o senhor, no caso, manipula o sedativo de acordo com o tempo de trajeto que é necessário? Por exemplo, um trajeto mais curto, um trajeto mais longo, aumenta a dose, diminui a dose para esse tempo de sedação aumentar ou diminuir? Como, na verdade, assim, essa associação de fármacos, né, dexmedetomidina, dextrocetamina e metadona, ela não está descrita ainda na literatura, que são dados das minhas, eu diria, das minhas anestesias, né, que eu ainda estou em fase de publicação. Mas eu gosto muito de trabalhar com essa associação. Por quê? Né? E esse é um protocolo que eu pretendo aí publicar, né, esses dados o quanto antes, porque a Dex, nessa dose de 10 microgramas quilo, eu tenho uma versatilidade. O que isso quer dizer? Você pode fazer uma contenção química do gato do mato, a onça pintada, um leão, um tigre, sem ter efeitos indesejados pelo alfa-2. O midazolam nessa dose, ele também se encaixa do gato do mato ao tigre. A metadona, a mesma coisa, e a dextrocetamina, por que eu uso a dextro? A cetamina, acetamina é a mesma coisa, mas a dextrocetamina é a cetamina S+, composta de isômeros positivos. Ela é uma acetamina mais potente, com menos efeitos adversos e maior, a depuração é mais rápida. Então, por isso que eu prefiro trabalhar com essa associação. Eu não gosto muito de trabalhar com a tiletamina e zolazepam, por exemplo, porque eu não posso falar assim, vou usar uma dose mais alta de dissociativo e uma mais baixa de benzo. Não, porque elas são equivalentes. Aumenta um, aumenta o outro. E eu gosto de ter a opção de, vou usar midazolam ou não.
Não tem como você só trabalhar com tiletamina, porque você não encontra só tiletamina, você encontra tiletamina e zolazepam, entende? Então, eu acabo trabalhando com essa contenção farmacológica, né? Ou se só for mesmo a imobilização, no caso do metadona, vai o butorfanol. Entendi, obrigada. Só mais uma última pergunta, uma dúvida que ficou. O senhor pode exemplificar os tipos de estímulos que o senhor dá para poder verificar se o sedativo está fazendo efeito ou não? O animal dentro do cambiamento, né? A gente sempre tem que ter, ou com a própria zarabatana, realmente a gente faz um estímulo, né? Mesmo cutucar o animal, bater palma, né? A porta do cambiamento são pesadas, eu ergo e solto a porta, que dá um barulho grande, porque eu já tive casos, né? Por que eu também sempre coloco a ketamina? Porque no começo eu falava, quem trabalha só com anestesia do cão e o gato, ele condena quem faz anestesia dissociativa. E eu trabalho com cão, gato, cavalo e selvagem. Eu já tentei fazer anestesia em onça sem colocar uma dose baixa de dextrocetamina. O que aconteceu? Eu fiz todos esses estímulos na hora que eu abro o cambiamento, pegar uma onça, né, pelo dorso, ela acordar. Por quê? Se eu trabalho só com sedação, mesmo uma sedação profunda, por definição, uma sedação é uma depressão do sistema nervoso central, né, que pode ser, né, profunda, moderada ou leve, porém o animal pode despertar dependendo do estímulo nociceptivo, ou do estímulo sonoro, luminoso. E eu tive 2 despertares, né, sem um fármaco dissociativo, que colocou em risco a equipe e um animal quase fugiu de vida livre. Então, a partir desse momento, eu falei assim, o fármaco dissociativo é importantíssimo dentro da contenção, mas a dose mínima que eu posso usar, que vai me garantir mobilidade e o tempo que eu levo para fazer o acesso venoso. Por isso que a primeira coisa que eu sempre faço é o quê? Acesso venoso, e ninguém manipula o animal antes do anestesista falar assim, está pronto. Eu só deixo o dentista, a imagem, manipular, coletar na hora que eu falo. Podem mexer, porque daí eu sei que o meu paciente está em plano, monitorado e sem risco de despertar. Entendi, obrigado. Pessoal, infelizmente o tempo acabou. Agradeço, Rodrigo, pela sua disponibilidade aí de dar essa palestra que foi muito proveitosa para todos. A gente vai enviar depois para o seu e-mail o certificado da palestra. Agradeço em nome da Universidade de Santa Úrsula, em nome do Centro Acadêmico Nair Eugênia Lobo, em nome dos alunos, né, e do pessoal que está aqui assistindo. Muito obrigado. Convido você a assistir às próximas palestras. Agora a gente vai ter a palestra com a doutora Silvia, falando sobre primatas no Centro de Conservação, no Centro de Primatologia, né, pesquisa e conservação de primatas, no Centro de Primatologia aqui do Rio de Janeiro. Então, você está convidado. Obrigado mais uma vez e tenha uma boa tarde. Eu que agradeço o convite, espero que tenham gostado, e qualquer dúvida aí vocês podem ir me mandando, que eu posso ir respondendo também. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigado.